Você vai conhecer agora o depoimento de um integrante de uma família que resolveu ajudar da maneira mais trivial, simples, mas muito importante, decisiva na vida das famílias. São pessoas que dedicam parte do seu tempo de folga a preparar alimentos para quem precisa. Vamos acompanhar. A gente criou um grupo de WhatsApp na família, né? E a gente procura fazer 2 ações mensais, que é a distribuição de alimentação para moradores de rua. Tudo começou com distribuição de sopas, a gente começou com 25 a 30 sopas, hoje a gente vai em 150 refeições, né? A gente está sempre se comunicando no WhatsApp e marcamos um dia que todos possam, geralmente é um sábado, no final de semana, e a gente sai pedindo a doação, quem vai doar o arroz, quem vai doar o feijão, quem vai doar a carne, e a gente se junta e faz a refeição no dia e sai distribuindo a refeição e o suco para moradores de rua. A gente criou essa ação faz 6 meses, né? E por enquanto está só entre a família, né? Mas nada impede que pessoas de fora possam ajudar, sempre é bem-vindo e crescer. O intuito é ajudar, é dar a mão àquele que precisa, né? Tentam, todos podem se juntar, todos podem ajudar em qualquer corrente e ato solidário que for possível. Olha, você vai ver imagens aí de uma série de reportagens que foi colocada, posta no ar aqui na Cidade Verde, que foi sob o céu de Teresina. Durante vários dias, repórteres, cinegrafistas percorreram as ruas da nossa cidade para trazer experiências de pessoas que, infelizmente, se depararam com a situação crítica, que é a situação de rua, viver na rua, por motivos diversos. E o que seria da vida dessas pessoas se não houvessem voluntários? Pessoas que destinassem parte do seu sossego e conforto para atender às necessidades básicas dessas pessoas. Então, nós estamos recebendo 2 delas aqui, a Adriana e a Patrícia, já estão aqui conosco. Elas fazem parte do Unidos por Todos e vão conversar um pouco com a gente a respeito dessa vivência, dessa experiência. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Patrícia. Sejam bem-vindas aqui ao Jornal do Piauí. Muito obrigada. Bom, eu queria primeiro que você me explicasse, Adriana, como é que é esse contato com a população de rua? Quem são essas pessoas? Como é que vocês perceberam que eles precisavam de uma mão, de uma ajuda de vocês? Pronto, o Grupo Unidos por Todos, ele iniciou há uma média de 2 anos atrás. Era um grupo bem pequeno, formado mesmo só eu, minha mãe e meu irmão, onde a gente mesmo ia e entregava poucas quentinhas, pouca sopa aos moradores de rua ali na Praça Rio Branco. Então a gente não tinha como conseguir fazer todas as semanas. A gente fazia uma vez por mês, a cada 2 meses, e com o passar do tempo foi agregando pessoas, voluntários, pessoas profissionais na área da saúde, na área de serviço social, na área pedagógica, pessoas que queriam se juntar e se tornar voluntários para poder estar ajudando essas pessoas. Quando eu falo ajudar, não é só levar um prato de comida, ajuda, mas a gente faz toda aquela parte do acolhimento. Sim. Hoje o nosso grupo ele é formado por diversos profissionais em todas as áreas para que a gente possa fazer um atendimento a esses moradores de rua. Quando você fala atendimento, é em que nível? Pronto, todas as semanas a gente está lá na Praça Rio Branco, levando alimentação para eles. Durante uma vez por mês a gente leva roupa, calçados e todas as semanas a gente tem uma parte de evangelização. Essa evangelização ela é feita por um dos nossos voluntários, que é pelo Apolo, e também é feito todo o atendimento social, onde a gente procura saber um pouco da realidade deles fora dali. Porque tem alguns que moram mesmo na rua, tem outros que ficam, mas eles têm a casa deles. Tem vários que têm problema com dependência química, onde a gente também faz esse acolhimento, onde a gente conseguiu hoje fazer parceria com algumas casas terapêuticas, encaminha gratuitamente eles, só basta eles quererem. Ninguém é forçado. Ninguém é forçado, até porque é um tratamento que ele tem que ser voluntário, eles têm que querer. Mas a partir do momento que ele chega e diz, a gente quer se tratar, a gente precisa da ajuda, a gente faz todo o acolhimento, vê questão de documentação e encaminha eles para uma casa terapêutica. Patrícia, a Adriana falava aqui a respeito da dependência química como um componente dessa realidade. Hoje, as pessoas que vivem na rua ou que estão em situação de rua,
a maioria, são dependentes químicos? Olha, pelo que a gente tem observado, né, semanalmente nos encontros que a gente faz, a gente tem observado que realmente a grande maioria, ali na região ali do centro da cidade, tem muitos mesmo. Tá, e aí como é a vida deles se confrontando com essa realidade da dependência? Olha, assim, na minha visão ali, eu sou assistente social do projeto, né? E lá a gente acompanha eles, a gente procura conversar, tenta sensibilizar a questão do tratamento. Eles vivem numa situação muito difícil, muito precária, com a desestrutura familiar, a mesma questão envolvimento com pequenos delitos, né, como roubos, furtos, brigas entre eles. E, assim, é uma situação muito difícil e que a gente tem, aos poucos, né, conseguido, pelo menos, amenizar um pouco da situação deles. O trabalho que vocês fazem é um trabalho de voluntários, são cidadãos, cidadãs que estão dando um pouco do seu tempo para resolver isto, para amenizar esse problema. Política pública para resolver o problema, o que vocês avaliam? Como é que vocês acham que existe, é possível, dá para avançar, tem que criar novas? Bom, eu creio assim, nós temos algumas políticas públicas que são eficazes, no entanto, elas não atingem a toda a população necessária, né, que precisa desse apoio. Então, é preciso sim, né, que as autoridades elas tenham um olhar maior, mais amplo, para que haja, de fato, uma política pública eficaz, né, no tratamento dessas pessoas e no acolhimento. Pois é. Até porque, como você até fez a pergunta em relação a que várias pessoas dizem, Adriano, todas as pessoas que hoje estão na rua são dependentes químicos. Não, mas a maioria delas, boa parte mesmo, estão ali por conta disso. Muitas têm famílias estruturadas, mas que saíram do seu seio, do seu ciclo familiar justamente por conta da dependência. E é por isso que a gente sempre procura estar vendo essa questão do tratamento. Para quê? Porque a gente sabe que se eles fizerem um tratamento, a gente vai estar diminuindo esse fluxo de pessoas na rua e vamos estar ajudando a estrutura familiar, que essa estrutura ela foi quebrada por conta disso. Eu, particularmente, já trabalho um certo tempo com projetos sociais na área também de ressocialização. Hoje trabalho nessa área com menores infratores também e sempre digo, a questão da droga é um dos maiores motivos que hoje geram muitos problemas na sociedade. O tráfico, o roubo, o furto, até mesmo o homicídio. Se a gente for procurar mesmo da onde veio, de como começou o motivo, sempre tem o problema da dependência química. A dependência química é um motor de muitas mazelas que existem por aí. Muitas. As pessoas que durante a reportagem, as reportagens que foram exibidas aqui no Jornal Cidade Verde e no Jornal do Piauí, a gente percebia que o espanto das pessoas que iam assistindo e reagindo. O morador de rua, ele parece invisível, ele parece parte de um cenário. Como trazer a humanização dessa figura que vive meio escondida dentro numa espécie de camuflagem urbana? Eles mesmos procuram se esconder muito, eles mesmos são preconceituosos com eles mesmos. Até quando a Paty falou a questão de pequenos delitos, muitos deles durante o dia, até mesmo por conta da dependência, eles cometem certos delitos e eles procuram ficar escondidos da sociedade. Até mesmo na reportagem, quando a gente foi fazer, que a gente quer tirar uma foto, eles não querem aparecer de forma nenhuma. Mas não é por vergonha da situação, mas é por receio de alguma situação que eles já tenham se envolvido. Eles são criminosos, Patrícia? Alguns sim, né? Alguns cometem, né, alguns delitos, mas também o que eu observo é que a própria sociedade tem medo, né, tem receio. Uma pessoa que ela está suja, está dormindo na rua, está muito magra, está com odor, e ela se aproxima para pedir uma ajuda, geralmente as pessoas se recuam, expulsam, brigam, agridem, né? E não necessariamente todas as pessoas que estão em situação de rua, elas vivem em drogadição, né? E não necessariamente todas elas já cometeram algum delito. Muitas vezes são situações de pessoas que vêm de outras cidades em busca de uma oportunidade melhor de trabalho, de vida, e não conseguem esse apoio na cidade, não conseguem
esse emprego, essa melhoria, e acaba se vendo numa situação, né, de rua mesmo. Agora, Unidos por Todos, a gente está falando aqui dos casos dos moradores de rua, porque nós temos aqui as imagens, a reportagem que foi feita pela TV Cidade Verde, mas Unidos por Todos tem um trabalho que vai além dessa história de moradores de rua, atende a pessoas que precisam por algum tipo de calamidade. Patrícia e Adriana me falavam aqui da atenção que tem dado nos últimos tempos para pessoas vítimas de enchentes e alagamentos, né, Patrícia? Isso. A gente, além desse trabalho semanal que nós fazemos, a gente atende algumas pessoas que vivem em vulnerabilidade social. E dentro desse planejamento que a gente já faz anual, nós temos os planejamentos estratégicos, né, de emergências, emergenciais. Que aí, nesse caso, quando teve as enchentes, né, algumas pessoas, o desastre lá do parque rodoviário, algumas pessoas que se encontram alagadas, né, desabrigadas, alojadas em comunidades ou em casas de parentes, a gente também procura destinar essas doações para essa população. Aqui em Teresina se discute muito essa questão do escoamento da água, a urbanização, a maneira que isso afetou essas famílias. E aí, Adriana, vem sempre uma questão. As pessoas, evidentemente, precisam desse suporte que vocês concedem, mas você sente uma atenção com a necessidade básica dessas comunidades? Por exemplo, o calçamento na rua das pessoas da cidade do interior que vocês visitam. Elas são pessoas... A situação de enchente que elas vivem agora é resultado de uma situação de desatenção que elas têm ao longo de um ano inteiro? Sim. E tanto também, eu sempre gosto de frisar, às vezes a própria dificuldade faz o cidadão colocar a sua casa em um local que ele tenha consciência que é um local de risco. Ele assume esse risco? Ele assume esse risco. A partir do momento que você sabe que você está construindo uma casa, que você está tendo um seu cantinho ali em um local que pode ocorrer uma enchente. A gente vê alguns casos disso, que a gente vê construção de casas pequenas, mas de casas de moradores em situações que a gente sabe que se vier uma chuva, se vier uma situação de alagamento, elas vão ser as primeiras a serem destruídas. Mas a necessidade, isso é errado? Não é, porque é só um canto que a família está procurando. Por quê? Por falta de oportunidade, por falta de opção, então acabam assumindo esse risco, colocando suas famílias. Como a gente vê e conhece várias pessoas que hoje vivem em situação ainda de risco, sabendo que pode acontecer um desastre, mas elas não têm para onde ir. Acabam dormindo no medo. Com uma casa rachada, com uma casa em um morro, em uma situação que pode alagar, mas como não tem opção, acaba ficando pela própria sorte. Patrícia, qual é nós dois falamos aqui sobre esses atos voluntários, essa maneira de abraçar o problema do outro, como um exemplo, algo que deve ser feito, algo que precisa ser feito. Quais são as dificuldades que vocês precisam superar para serem voluntários? Começo com você. Eu estava até comentando agora um pouco com a Patrícia quando a gente chegou. O nosso trabalho é um trabalho muito difícil. Mas por quê? Porque as pessoas hoje, tem muitas pessoas que se doam. Mas a gente vê que se todos nós, todas as pessoas se unissem e ajudassem um pouco mais o próximo, alguns problemas eles poderiam ser amenizados. Não resolvidos, mas amenizados. E eu acho que a gente não deve... Quando você fala isso, você está falando assim, as autoridades precisam fazer... Em geral. Todo mundo. Em geral. Eu acho que todos nós cidadãos, poderíamos se juntar, sim. Até o problema que teve no parque rodoviário. Todas as pessoas, muitas pessoas se mobilizaram, tiveram muitas ajudas. Mas será que algumas famílias em alguns bairros também não tinham a mesma necessidade? Mas por que não aconteceu uma tragédia? Por que não aconteceu um desastre? Cadê? Onde a gente vê comentando? Patrícia mesmo, a gente fez uma ação organizada pela Patrícia, tem umas 2 semanas, onde a gente conseguiu muitas doações e elas foram doadas às famílias da água mineral, que estão alagadas. E a gente não consegue ver isso toda hora na mídia, como teve no parque rodoviário. Sim. Por quê? Porque aconteceu um desastre, porque aconteceu uma tragédia. Então a gente tem que procurar ajudar, tem que procurar fazer alguma coisa como preventivo também. Antes da situação se alarmar, antes da situação acontecer. Então, assim, o nosso trabalho é esse, é árduo, a gente tem um grupo onde até o pessoal, até no meu trabalho, diz, lá e vem, já quer pedir, porque a gente acaba pegando esse sinônimo das pessoas olharem, já imaginar que a gente já quer pedir.
nunca é para a gente, mas é para ajudar as pessoas, porque a gente sabe o quanto que uma cesta básica, tanto que um cobertor, uma roupa, uma coisa faz toda uma diferença. Coisas simples fazem Coisas diferença. simples, até o abraço, sabe? Quando a gente chega lá mesmo para entregar, voltando aos moradores de rua, a gente senta no chão com eles lá, a gente começa a conversar, eles se sentem tão bem, a gente começa a comer junto com eles, até para eles entenderem que aquela comida ela foi feita com capricho, com amor, que não é só uma coisa jogada, uma coisa que nós não. estamos dispensando, Não, é uma pra coisa vocês, que a gente senta, meus filhos participam, a gente senta todo mundo Tem junto e qualidade na participa, alimentação. para que eles percebam que aquilo ali pode acontecer com a família deles, eles podem ter esse seio familiar novamente. Patrícia, o que é que você diria para as pessoas que estão em casa nesse momento assistindo e que pensam em ser voluntárias? Que primeiro passo precisa ser dado? Que tipo de situação você precisa se dispor a viver para ser um voluntário? Olha, precisa se doar, né? Em primeiro momento, se doar, se sensibilizar que existem pessoas que vivem nessas situações, muitas pessoas, como a gente disse no início, invisíveis, né? E que infelizmente passam por essas situações precárias, as estruturas, e que para ser um voluntário basta ter um bom coração, procurar começar com as famílias, os vizinhos, os amigos e começar a ajudar, escolher um público, ver assim uma necessidade maior. Como a Adriana estava falando da situação do pessoal da água mineral, a gente observou que, graças a Deus, as outras pessoas estavam conseguindo muito e lá não estava, então a gente se mobilizou para ir lá ajudar. Então é isso, é ter um coração muito bom e estar preparado para um desafio. E é um desafio. Eu queria muito agradecer muito vocês. Unidos por Todos é o nome do trabalho, que envolve mais ou menos quantas pessoas? Uma média de voluntários, a gente tem uma média de 25 a 30, mas efetivos a gente tem um grupo de 8 a 10 pessoas mesmo, que são aquelas pessoas. Núcleo, né? Então, olha, quem quiser ser voluntário pode ser. Com certeza. Pode. Como é que faz? Só entrar em contato comigo, com a Patrícia. Meu telefone é 9553-9755. A Patrícia vai já passar aqui o dela. A gente tem um grupo também, tem o Facebook, nossa página, Unidos por Todos Sempre, também no Instagram, onde a gente faz um trabalho de transparência. Toda campanha que a gente faz, a gente coloca lá como que está sendo feitas as doações. Para quê? Para que a gente passe uma transparência para aqueles que doaram. Eu fiz a minha doação, a doação está sendo destinada para aquele local. Passe seu número, Paty. Bom, meu telefone é o 981413637, Patrícia Gadelha. Só entrar em contato, a gente está retornando e serão bem-vindos, né? Toda ajuda a gente precisa. E nós precisamos saber que o problema social que o Brasil enfrenta, nós enfrentamos aqui, não é um resultado do trabalho de autoridades que estão longe de nós, não. Todos nós somos responsáveis por criar problemas e temos o dever de corrigi-los. Muito obrigado, Adriana. Muito obrigado, eu que Patrícia. agradeço. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Obrigada.